Olá, amados, William aqui falando com vocês, graça e paz. No vídeo de hoje, nós iremos dar continuidade ao nosso curso bíblico, aprofundando o capítulo 5 do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Vamos aprofundar do versículo 1 ao versículo 27. Mas antes, caso não seja inscrito, peço que você se inscreva no nosso canal e ative o sininho de notificações para que vocês fiquem a par de todas as novidades aqui do nosso canal. Não se esqueça de nos ajudar a evangelizar, deixando o seu like preventivo, compartilhem esse vídeo com todos os seus contatos e grupos e nas redes sociais para que essa bênção possa alcançar cada vez mais irmãos. Ficamos muito agradecidos pela bondade de cada um de vocês. Nesse momento, convido a você a pedir ao Espírito Santo o auxílio dele para que nós possamos fazer esse estudo da melhor forma, sendo iluminados. Espírito Santo de Deus, ilumina o nosso pensamento, ilumina o nosso coração para aprofundarmos a Sagrada Escritura. Você pode rezar comigo também dizendo assim: Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Vinde, ó Deus, em nosso auxílio, socorrei-nos sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Então, vamos à nossa Bíblia digital. Vamos aqui aprofundar hoje esse capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 27. Leiam comigo aqui do versículo 1 ao versículo 8. Vamos lá. Depois disso, por ocasião de uma festa dos judeus, Jesus subiu a Jerusalém. Existe em Jerusalém, junto à Porta das Ovelhas, uma piscina que em hebraico se chama Betesda, com 5 pórticos. Sob esses pórticos, deitados pelo chão, numerosos doentes, cegos, coxos e paralíticos ficavam esperando o borbulhar da água, porque o anjo do Senhor descia de vez em quando à piscina e agitava a água. O primeiro, então, que aí entrasse, depois que a água fora agitada, ficava curado, qualquer que fosse a doença. Encontrava-se aí um homem doente, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que já estava assim havia muito tempo, perguntou-lhe: Queres ficar curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho quem me jogue na piscina, quando a água é agitada. Ao chegar, outro já desceu antes de mim. Disse-lhe Jesus: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Olha que relato maravilhoso aqui da cura desse enfermo aqui na piscina de Betesda. Meus amados, peço bastante a atenção de vocês para que nós possamos extrair os elementos que são fundamentais para o nosso crescimento na Sagrada Escritura. Vamos fazer uma releitura aqui, pegando do versículo 5 ao versículo 9. Vamos reler de novo e prestar bastante atenção em um detalhe. Encontrava-se aí um homem doente havia 38 anos. Veja, esse homem estava doente há 38 anos. Ele, amado, ele não tinha 38 anos, ele estava doente havia 38 anos. Seguindo aqui. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que já estava assim havia muito tempo, perguntou-lhe: Queres ficar curado?
Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho quem me jogue na piscina. Quando a água é agitada, ao chegar, outro já desceu antes de mim. Disse-lhe Jesus: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem ficou curado, tomou o leito e se pôs a andar. Ora, esse dia era um sábado. Olha que interessante, meu amado, minha amada irmã. No primeiro instante aqui, esse enfermo, ele não reconheceu Jesus como Deus, como aquele que o poderia curar. E disse aqui no versículo 7: Senhor, não tenho quem me jogue na piscina quando a água é agitada. Ao chegar, outro já desceu antes de mim. Perceba, meus amados irmãos, esse versículo 7. Assim somos nós também. Muitas vezes, meus amados irmãos, nós não conseguimos enxergar que é Jesus que nos pode curar. É Jesus que nos pode libertar das nossas prisões, das nossas enfermidades. Muitas vezes, assim como esse doente, muitas vezes nós colocamos a nossa esperança nas coisas, nas pessoas, nas situações. E veja, meu amado e minha amada irmã, veja que nós, assim como esse enfermo, infelizmente muitas vezes não reconhecemos na pessoa de Jesus a possibilidade da nossa cura, da nossa salvação. Muitas vezes nós colocamos a nossa esperança, né, nas piscinas da vida, né, que são as coisas, as pessoas, a nossa segurança, a nossa vontade, aquilo que nós enxergamos é de importante. Muitas vezes nós tiramos o nosso olhar de Jesus, que é justamente aquele que vai nos curar, que vai nos libertar. Ele que é o caminho, a verdade e a vida. Perceba, meus amados, que ensinamento maravilhoso. Perceba aqui também que nesse lugar onde havia muitos doentes, aqui a Sagrada Escritura diz que de vez em quando vinha um anjo e ali o anjo tocava aquela água e aquele primeiro que viesse a tocar, entrar na piscina após esse anjo tocar a água, era curado. Quantas vezes, não é mesmo, nós vemos isso ao nosso redor, né? Muitas vezes as propagandas, os comerciais, até mesmo nas ruas, né, se oferecem exatamente essas piscinas. Venham, venham aqui, parem de sofrer, venham buscar a cura de vocês em tal lugar. Tal profeta estará lá, naquele tal lugar. Meu amado e minha amada irmã, que essa palavra possa despertar a nossa fé, a fé no nosso coração. Não é no lugar, não é nas pessoas, não são nas situações que está a nossa salvação, a nossa cura. A nossa salvação e a nossa cura é o próprio Jesus, é a pessoa de Jesus, é Ele que nos cura, é Ele que nos liberta de todas as nossas prisões. Meu amado e minha amada irmã, vamos nos atentar aqui ao versículo 8, pois se trata de uma ordem. E ordem, vocês sabem, que nós marcamos com a cor vermelha. Jesus aqui, ele dá uma ordem àquele doente. Que ordem é essa, William? Aqui no versículo 8, ó. Você pode marcar na sua Bíblia com a cor vermelha. Disse-lhe Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Veja que ordem fantástica. E preste bastante atenção. O que acontece quando Jesus ele profere a sua palavra poderosa? Veja como a palavra de Jesus ela é poderosa. No versículo 9,
diz que imediatamente o homem ficou curado. Veja, é exatamente esse detalhe aqui que está entre linhas que nós temos que prestar atenção. Veja que é a palavra de Deus, que é o próprio Jesus, que tem poder para nos curar. E essa cura, quando Jesus ele profere essa palavra, levanta-te, toma o teu leito e anda, imediatamente o homem fica curado. A nossa esperança, a nossa força, a nossa cura está no próprio Jesus, que é caminho, verdade e vida. Que palavra maravilhosa, não é mesmo? Que palavra de bênção, que palavra transformadora, que pode mudar a nossa vida, que pode mudar o nosso coração. Vamos continuar a leitura desse capítulo. Vamos agora, meu amado e minha amada irmã, ler do versículo 9 ao versículo 18, para que nós possamos extrair mais ensinamentos dessa leitura. Vamos ler. Leiam aqui comigo. Imediatamente o homem ficou curado, tomou o seu leito e se pôs a andar. Ora, esse dia era um sábado. Os judeus, por isso, disseram ao homem curado: é sábado e não te é permitido carregar teu leito. Ele respondeu: aquele que me curou disse: toma o teu leito e anda. Eles perguntaram: quem foi o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o homem curado não sabia quem fora. Jesus havia desaparecido, pois havia uma multidão naquele lugar. Depois disso, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: eis que estás curado, não peques mais, para que não te suceda algo ainda pior. O homem saiu e informou aos judeus que fora Jesus quem o tinha curado. Por isso, os judeus perseguiam Jesus, porque fazia tais coisas no sábado. Mas Jesus lhes respondeu: meu pai trabalha até agora, e eu também trabalho. Então, os judeus, com mais empenho, procuravam matá-lo, pois além de violar o sábado, ele dizia ser Deus, seu próprio Pai, fazendo-se assim igual a Deus. Então, meu amado, nós vamos prestar bastante atenção aqui nesses versículos, porque nós temos no versículo 14 uma ordem. Jesus ele nos dá uma ordem através desse versículo número 14. Olha o que diz Jesus aqui nesse versículo 14. Você pode até marcar com a cor vermelha, porque a ordem nós explicamos aqui que nós marcamos com a cor vermelha. Olha o que Jesus ele diz. Depois disso, Jesus o encontrou no templo e lhe disse, aqui tem a ordem, ó: eis que estás curado, não peques mais, para que não te suceda algo ainda pior. Você pode marcar inclusive essa parte aqui entre aspas, né? Eis que estás curado, não peques mais, para que não te suceda algo ainda pior. Que ordem maravilhosa, não é mesmo? Essa ordem é sinal e cura para a nossa vida. Nós, amados irmãos, que estamos aqui conhecendo para que nós possamos amar cada vez mais o nosso Jesus, temos que entender que no caminho, nesse percurso, nesse curso, nós iremos conhecer a pessoa bela de Jesus, o nosso Deus. Ele certamente irá nos curar. Ele irá nos curar. Ele vai transformar o nosso coração. Ele vai nos tornar pessoas livres. Mas temos que entender que essa cura, ela também requer responsabilidade da nossa parte. Uma vez que nós somos curados, temos que ter esse compromisso de procurar ter uma vida reta, procurar se desviar das ocasiões de pecado, para que nós não possamos voltar atrás
para que nós possamos caminhar sempre à frente. Por isso Jesus ele dá aqui essa ordem a esse paralítico que tem essa experiência íntima com ele. Essa ordem é justamente para que ele possa caminhar firme, ser discípulo de Jesus. É muito fundamental para a nossa caminhada que nós sejamos curados, mas temos que ter a responsabilidade para com Jesus, fazer uma aliança com Ele, procurar ter uma vida reta, se desviar das ocasiões de pecado. Por isso Jesus diz: não peques mais, para que não te suceda algo ainda pior. Temos que prestar bastante atenção onde nós caminhamos, com quem nós caminhamos, as nossas ações, o que nós estamos ouvindo, o que nós estamos vendo, não é? Quais são os nossos pensamentos, as nossas vontades. Tudo isso é para que nós possamos caminhar com Jesus de uma forma segura, para que nós possamos ser curados e ser verdadeiramente discípulos e também testemunhas do seu amor. Precisamos ser testemunhas do amor de Deus, não é mesmo? Então, é para isso que Jesus ele nos cura, é para isso que Jesus ele nos liberta, meu amado irmão. Temos que prestar atenção também, meu amado. Aqui nesse versículo 16, diz que os judeus perseguiam Jesus porque Jesus fazia tais coisas no sábado, não é? As curas, as libertações. Mas vejam, os judeus, eles não entenderam o propósito de Deus na nossa vida, em suas vidas. Amado, não é a lei pela lei, mas o coração da lei é o amor. E o amor aqui temos que levar em consideração nesse ato de Jesus, onde ele cura esse enfermo, ele faz o bem a esse enfermo, aqui no dia de sábado. Então, o coração da lei, meus amados irmãos, é a caridade, é o amor. Eu não posso deixar de fazer o bem mediante a uma lei, mediante a um preceito. Eu preciso entender que o coração da lei, o coração de toda a Escritura é a caridade, é o amor, é a prática do amor. Então, meu amado e minha amada irmã, infelizmente aqui, nesse caso, os judeus eles perseguiam Jesus justamente porque eles faziam esses milagres no sábado. Esse era um dos motivos. O segundo motivo pelo qual os judeus perseguiam Jesus é justamente porque Jesus aqui, nessa passagem, vocês podem notar que Jesus ele se identifica com a própria atividade de Deus, o nosso Pai. E qual é a atividade de Deus? Deus é o soberano, Deus é que cura, que liberta. Por isso, meus amados irmãos, a indignação dos judeus por causa desse discurso de Jesus, onde ele se coloca aqui, e nós já sabemos que Jesus ele é Deus. Então, na cabeça dos judeus, não entrava essa ideia de que Jesus ele é Deus, que ele era Deus. Mas Jesus ele mesmo diz aqui, não é? No seu evangelho, eu e o Pai somos um. Um outro ponto aqui também, meu amado irmão, se você perceber, infelizmente, por não compreender que Jesus ele era Deus, por compreender que a caridade é o coração da lei, justamente aqueles judeus, como diz aqui no versículo 18, com mais empenho procuravam matá-lo, pois além de violar o sábado, como estou aqui relatando para vocês, ele dizia ser Deus, seu próprio Pai, fazendo-se assim igual a Deus. E de fato Jesus ele é Deus, não é verdade? E aqui nós podemos chamar a atenção, nós podemos relacionar essa passagem aqui ao que o próprio discípulo amado, né, São João, ele escreve na sua primeira carta, lá no capítulo 3, no versículo 15, onde ele diz assim, ó: todo aquele que odeia seu irmão é homicida, e sabeis que nenhum homicida tem vida eterna permanecendo nele. Então nós podemos perceber aqui que aquelas pessoas, meus amados irmãos,
estavam se comportando como verdadeiros homicidas, queriam matar Jesus. Então, aquele que não ama permanece na morte, aquele que odeia o seu irmão é homicida, e aquele que é homicida não tem a vida em si mesmo, né? Qual é o ensinamento que nós trazemos para a nossa vida a partir dessa leitura? Devemos prestar atenção nos nossos sentimentos, nas nossas emoções para com as pessoas. Não podemos ter esse sentimento aqui mostrado, né, aqui, né, através desses versículos dos judeus em relação a Jesus. Não é verdade? Aqui o sentimento que eles traziam no coração era de quê? De ódio. Eles queriam matar Jesus. Que esse sentimento ele possa ser expulso do nosso coração através do Espírito Santo de Deus. Então, meus amados, vamos continuar agora com a leitura da nossa passagem aqui do dia do vídeo. Agora vamos ler do versículo 19 ao versículo 27. Retomando a palavra, Jesus lhes disse: em verdade vos digo, o filho por si mesmo nada pode fazer, mas só aquilo que vê o Pai fazer. Tudo o que este faz, o filho o faz igualmente, porque o Pai ama o filho e lhe mostra tudo o que faz, e lhe mostrará obras maiores do que essas, para que vos admireis. Como o Pai ressuscita os mortos e os faz viver, também o Filho dá a vida a quem quer. Porque o Pai a ninguém julga, mas confiou ao Filho todo julgamento, a fim de que todos honrem o Filho, como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem escuta a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não vem a julgamento, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, vem a hora, e é agora, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que o ouvirem viverão. Assim como o Pai tem a vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter a vida em si mesmo. E lhe deu o poder de exercer o julgamento, porque é Filho do homem. Olha que palavra maravilhosa! Vamos aqui extrair alguns elementos de tudo isso que nós lemos aqui através desses versículos. Vamos prestar bastante atenção no versículo 23. Vejam, meus amados irmãos, olha que princípio eterno que é revelado aqui para nós nesse versículo 23. A fim de que todos honrem o Filho como honram o Pai. Agora temos aqui o princípio, você pode marcar com a cor azul. Olha o princípio eterno aqui, ó. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Isso aqui é um princípio eterno, meu amado irmão. É assim que funciona o reino de Deus. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Eu preciso honrar o Filho, eu preciso amar o Filho. Quem recebe Jesus, recebe a Deus. Quem faz a vontade de Deus é aquele que faz a vontade de Jesus. E como nós fazemos a vontade de Jesus? Quando nós lemos a sua palavra, quando nós escutamos os seus ensinamentos, quando nós praticamos aquilo que ele nos manda. Então, é assim que nós honramos o Filho. E assim, uma vez que nós honramos o Filho, que é Jesus, nós também automaticamente iremos honrar o Pai. Como eu disse anteriormente para vocês, Jesus ele disse que ele e o Pai são um. Então precisamos entender isso. Se nós queremos fazer a vontade de Deus, temos que conhecer o Filho, temos que obedecer ao Filho e temos que cumprir aquilo que ele nos pede, não é verdade? Um outro elemento que nós podemos aqui marcar é o versículo 24. O versículo 24, meu amado irmão, nós temos aqui uma promessa.
Vamos aqui marcar com a cor, vamos marcar com a cor verde, não é mesmo? As promessas de Deus, nós marcamos com a cor verde. Vamos aqui marcar comigo. Você pode marcar aí na sua Bíblia também. Em verdade vos digo, quem escuta a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não vem a julgamento, mas passou da morte à vida. Olha que palavra maravilhosa, que promessa maravilhosa essa que Jesus ele nos faz. Quem escuta a sua palavra. E daí a importância de nós fazermos esse curso bíblico, de nós perseverarmos. Porque uma vez que nós conhecemos Jesus através da sua palavra, nós temos condições de praticar. E uma vez que nós praticarmos, nós iremos crescer cada vez mais na fé. Então, ele diz que quem escuta a sua palavra e quem acredita naquele que o enviou, quem é que enviou Jesus? O Pai, nosso Deus que nos ama. Então, quem escuta a palavra e quem acredita em Deus, esse daí ele tem a vida eterna. Perceba que já é algo que está concretizado. É uma promessa que já está concretizada. Uma vez que, se eu praticar, se eu escutar a palavra, se eu colocar em prática e se eu acreditar em Deus, eu tenho a vida eterna em mim. E veja, e não existe julgamento para aquele que crê na palavra de Jesus. Não existe julgamento para aquele que acredita em Deus. Justamente essa pessoa aí que somos convidados, né? Eu e você que me ouve, nós somos convidados a escutar e a crer em Deus. Então, se nós praticamos isso, nós passamos aqui da morte para a vida, do pecado para a graça de Deus. Isso é a vontade de Deus para a nossa vida. Que maravilhoso, não é mesmo? Amado, um outro elemento aqui também está no versículo 25. Temos uma outra promessa. Vamos aqui sublinhar. Em verdade vos digo, vem a hora e é agora, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que o ouvirem viverão. Olha que palavra maravilhosa, meu amado irmão. Olha o que Jesus ele diz, que os mortos, se ouvirem a voz do Filho de Deus, viverão. Aí você vai me perguntar, William, os mortos são só aqueles que não têm mais vida, que já estão enterrados? Não, claro que não. Também eles. Isso aconteceu, por exemplo, quando Jesus ele desceu à mansão dos mortos, que faz parte justamente do nosso credo. Jesus ele desceu à mansão dos mortos e ali os mortos ouviram a palavra de Deus, ouviram Jesus. E aí aqueles que estavam ali, eles ressuscitaram, uns para o céu, não é mesmo? Eles ouviram a voz de Deus, de Jesus, e eles viveram. Mas aqui se trata, meus amados, não somente daqueles que estão em morte física, mas também, sobretudo, aqueles que estão na morte espiritual, no pecado, no erro. Amado, esses que estão no pecado, esses que estão no erro, se ouvirem a voz de Jesus, que é a palavra dele, esses daí viverão. Nós somos convidados a ser essas pessoas, a morrer para esse mundo de trevas e viver para Deus. Fazer morrer o nosso pecado para que nós possamos viver na graça de Deus. Então, somos convidados a ouvir a voz, a palavra de Deus, essa palavra que é vida, que é essa palavra que nos anima, que nos encoraja, que nos leva sempre à frente. Não é verdade, meu amado irmão? Nós temos também aqui, meus amados irmãos, um princípio eterno no versículo 26 e o versículo 27. Vamos aqui marcar com a cor azul. Você pode acompanhar aí comigo, também marcando na sua Bíblia. Leiam comigo. Assim como o Pai tem a vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter a vida em si mesmo, e lhe deu o poder
de exercer o julgamento, porque é filho do homem. Olha que palavra maravilhosa. Assim como o Pai tem a vida em si mesmo, o Filho também concedeu que ele tenha a vida em si mesmo. E se nós acreditamos em Jesus, se nós ouvirmos a sua palavra, se nós acreditarmos em Deus, nós já vimos acima que nós iremos viver, que nós iremos ter uma vida de graça, uma vida de bênçãos, uma vida verdadeiramente conforme a vontade de Deus e uma vida que nos levará à vida eterna. Então, meu amado irmão, veja que palavra maravilhosa é essa de hoje. Nesse vídeo, o Senhor quer que nós possamos ouvir a sua palavra, experimentar do extraordinário em nossas vidas, experimentar aquilo que experimentaram os grandes santos, essas pessoas da Bíblia que ouviram, que tiveram essa experiência íntima com Jesus. Então, meu amado irmão, para aqueles que escutam a palavra de Deus, não há julgamento, não há separação. Veja, o julgamento, meu amado irmão, o julgamento ou a separação entre nós e Deus, entre os homens, esse julgamento ele já está realizado. Quando nós escutamos a Jesus, não existe julgamento para nós, porque nós estamos na graça. Nós aceitamos e vivemos conforme a vontade de Deus, conforme a vontade de Jesus, Ele que é a luz do mundo. Mas aqueles que não escutam, que não acreditam em Deus, infelizmente, meus amados irmãos, permanecem no julgamento, permanecem nas trevas, não tem vida para aqueles que não escutam a voz de Jesus. Por isso a importância de nós cada dia mais perseverarmos nesse conhecimento da palavra de Deus. A palavra de Deus é vida, é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho, como vem dizer lá o Salmo 119. Meu amado e minha amada irmã, nós chegamos ao final de mais um vídeo do nosso curso bíblico e nós deveremos sempre refletir. Além desses ensinamentos que nós extraímos aqui, as ordens, as promessas, os princípios eternos, o que Deus ele mais falou ao nosso coração no dia de hoje, de que forma nós poderemos aplicar esses ensinamentos na nossa vida, esses ensinamentos maravilhosos. Veja, quem escuta o Filho tem a vida, quem acredita em Deus tem a vida eterna em si. Veja, nós que estamos aqui perseverando nesse curso bíblico, nós temos a vida quando nós escutamos Jesus. Amado e amada, o Senhor, Ele nos ama. O Senhor quer que nós possamos cada vez mais adentrar a águas mais profundas. Veja, você também pode aqui compartilhar conosco, colocando aqui nos comentários o que mais te chamou a atenção no vídeo de hoje. Nós temos um prazer muito grande de responder todos vocês. É um feedback daquilo que vocês estão vivendo conosco através desse curso bíblico. Temos um grande prazer de respondê-los. E também, meus amados, continuem rezando por nós, pelo nosso apostolado. Estamos rezando por vocês. Então, até o próximo vídeo. Se Deus quiser, deixo aqui o meu grande abraço, deixo aqui um ósculo santo, graça e paz.